Olá, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero compartilhar contigo sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, aqui no capítulo 8, no versículo 26, esse texto que é maravilhoso. Eu vou fazer essa ministração em 2 vídeos, exatamente para que a gente tenha condição de explorar ao máximo o texto da Palavra do Senhor, para que sejamos edificados, consolados e exortados. E aí eu vou pedir, se você ainda não se inscreveu no meu canal, para você se inscrever, não paga nada, é de graça. E eu costumo dizer que a cada dia a gente tem sido surpreendido beneficamente pela presença e pela chegada de novos membros no canal. Então se inscreva aí, por favor. E além de assistir, eu vou pedir aquele triplo C para você comentar, compartilhar e curtir o vídeo, porque assim o vídeo tem uma relevância maravilhosa. Se você apenas assiste e não curte, não comenta e não compartilha, ele perde a relevância. Interessante, mas é uma verdade. Então, comenta, compartilha, deixa o like, se inscreva. Vamos comigo até o final do vídeo, porque o Senhor vai ministrar poderosamente na tua vida. Em nome de Jesus. Chama a vinheta para nós. A Epístola de Paulo aos Romanos é magnífica. O autor é o apóstolo Paulo e o seu tema é o Evangelho de Deus. Ele escreve essa epístola ali entre 57 e 58 depois de Cristo aproximadamente. E essa epístola foi escrita em Corinto durante a sua terceira visita. Ele está, de alguma maneira, trazendo à mente, dos nossos irmãos ali coisas imprescindíveis. É uma epístola magnífica, maravilhosa demais. E aqui o capítulo 8, versículo 26, o texto diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Queridos, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, tem várias características, e características que são apoiadas pela palavra do Senhor. O Espírito Santo, ele pensa, ele deseja, ele ama, ele se alegra e também intercede. Como disse, essas e outras características do Espírito estão apoiadas na palavra de Deus. Me falta tempo, logicamente, para eu trazer esses textos que confirmam, que comprovam aquilo que eu estou dizendo, mas você pode estudar aí, com certeza você vai encontrar o apoio bíblico para todas essas características do Espírito. Mas ele também intercede por nós, é o nosso intercessor. Vamos tentar verificar o versículo 26, porque o texto ele começa assim, olha: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. E aqui é possível ler no singular. Poderíamos ler nossa enfermidade ou nossa fraqueza. O que ocorre é que, em função das nossas debilidades e também da nossa finitude, nós, queridos, amados irmãos, não sabemos absolutamente de nada. Nós achamos que sabemos, achamos que somos inteligentes, que conhecemos todas as coisas, mas na verdade nós não conhecemos nada. O que conhecemos foi o que passou. O que conhecemos é o que está acontecendo até agora, neste momento, mas não sabemos o que acontecerá no segundo seguinte, no minuto, na hora seguinte, no outro dia, na outra semana. A verdade é que somos frágeis demais, seres humanos frágeis. Achamos que somos fortes, mas não somos. Basta que uma coisa simples nos aconteça, por exemplo, uma labirintite, O homem mais forte, mais guerreiro, se ele tiver ali uma inflamação no labirinto, logo ele estará completamente desesperado, sem rumo, totalmente desequilibrado. Então nós somos assim.
Isso faz parte do ser humano, de quem nos tornamos pós-queda. É o nosso homem Adão, o nosso homem barro, o nosso homem fragilizado, nos dizendo quem somos, né? Seres limitados, finitos, instáveis e com muitos medos e não poucos. O problema é que acabamos não nos tornando pessoas capazes de analisarmos situações com lucidez e assertividade. E perdidos, né, totalmente perdidos, não conseguimos sequer orar com inteligência. Mas Deus, Ele não nos abandonou. Não nos deixou entregues à nossa própria sorte. Ele não deu corda no mundo e o abandonou, como afirma o deísmo. Muito pelo contrário, Deus, Ele sabe quem é você, Ele conhece a sua dor. E muitas vezes há pessoas que dizem: mas Deus não sabe o que eu estou passando, Ele nem me conhece, nem sabe da minha dor. E isso não é verdade. Deus conhece você pelo nome. Ele sabe exatamente pelo que você está passando e Ele se lembra de você. Depois a sequência do texto diz assim, acompanhe comigo ainda o versículo 26. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Isso por causa da nossa fraqueza, né? Paulo está dizendo que não sabemos orar. Charles Dodd, estudioso do Novo Testamento e um influente teólogo galês, ele diz o seguinte, que a oração é o divino em nós apelando ao divino sobre nós, né? É o Espírito Santo intercedendo, porque não conhecemos o que está por vir. Por isso, ao final de cada culto lá em nossa igreja, eu sempre oro: Senhor, estamos diante de uma semana que não conhecemos, exatamente porque não conseguimos, não podemos prever o que vai acontecer no ponto futuro, não sabemos o que vai acontecer amanhã ou na próxima semana. Aliás, nós podemos inclusive nos equivocar em nossas petições ao Senhor. E por desconhecermos, nós podemos pedir a Deus que nos livre de coisas que o Senhor tem e que é para nós e que serão bênçãos dele sobre as nossas vidas. Ou podemos pedir ao Senhor que nos traga outras coisas que dentro da nossa concepção serão muito boas, mas Deus sabe que aquilo vai ser um desastre em nossa vida. Não sabemos orar porque não sabemos o que é melhor para nós. Vejam vocês que Jesus um dia, lá em Mateus capítulo 7, versículos 9 e 10, disse o seguinte: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Muitas vezes nós acabamos pedindo a Deus pedras e serpentes, achando que nós estamos pedindo pão e peixe. Graças ao Senhor, o nosso Deus, que é um Pai bondoso e conhece o ontem, o agora e o amanhã, Ele não nos dará, exatamente porque Ele sabe o que é melhor para nós. Até os gregos, eles sabiam disso. Para vocês terem ideia, Pitágoras proibia os seus discípulos de orar por si mesmos. Ele dizia que por causa da ignorância, né, que habitava em seus discípulos, eles não possuíam a capacidade de intercederem de maneira conveniente para eles. Eles não sabiam o que era bom. Sócrates, por exemplo, ele ensinou aos seus discípulos a orar por coisas boas, a pedir coisas boas, mas ele dizia: olha, não as especifiquem, né? Deixe que Deus possa fazer isso por vocês, porque vocês não sabem exatamente como orar, não sabem o que pedir. Mais uma vez eu cito Charles Dodd, que dizia que nós não podemos conhecer a nossa real necessidade, porque é impossível com nossas mentes finitas compreendermos
qual é o verdadeiro plano de Deus para nós e que o máximo que podemos fazer, segundo ele, seria elevar a Deus um suspiro inarticulado, né? Não pronunciado, ou mal pronunciado, ou ainda que se pronuncia com muita dificuldade e que o Espírito é que possui a tarefa de interpretá-lo para Deus. Então, ele completa o versículo 26, dizendo: mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí, eu venho num próximo momento para dar sequência a esse vídeo, num outro vídeo, falando sobre o finalzinho aí do versículo 26 do capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Deus abençoe você, em nome de Jesus.